Bom dia, meu amado irmão em Cristo. Bom dia, minha amada irmã em Cristo. Hoje quero ler para vocês alguma coisa que mostre o mundo espiritual. Vamos ler? Marcos 5, versículo 1 em diante. E chegaram a outra banda do mar, a província dos Gadarenos. Quem chegou? Jesus e seus discípulos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. Um homem com espírito imundo, possesso de demônios, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podiam prender. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. Ou seja, ele ficava irado, nervoso, estava possesso. E andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. Os demônios feriam aquele corpo. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. Sabia quem Jesus era, o Filho de Deus. Opa, o Filho de Deus está aqui, rapaz. Vai mandar nós para o abismo, nós estamos lascados agora. E clamando com grande voz disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E ele lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Então, amado, a gente precisa entender esse mundo espiritual. A gente precisa entender que existe sim demônios, desde que Adão permitiu Satanás ficar aqui. Porque quando Adão não manda ele embora e ainda obedece a mulher que ele tinha dominado, que era Eva, ele simplesmente perdeu a autoridade dele diante do diabo. Como é que eu vou obedecer o diabo e depois vou ter autoridade sobre ele? Isso é muito sério, é por isso que o pecado te torna frágil, porque quando você peca, você está obedecendo o diabo. É o diabo que faz o homem caminhar pelos caminhos errados. Não, é o homem que escolhe. Sim, o homem escolhe. Escolhe influenciado por demônios. E depois que é influenciado por demônios através dos desejos carnais, ele peca, consome o que deseja e se torna presa do maligno, dos demônios, do diabo. É muito sério essa questão de mundo espiritual. O homem vive como tonto, como sonso, como alguém alienado das coisas que existem. Não sabe o homem que... nós precisamos ter a dimensão do mundo espiritual. Porque nós perdemos isso quando Adão deixou o diabo entrar aqui. Então, os descendentes de Adão, que somos nós, tiveram essa conexão interrompida. Mas o mundo espiritual é latente. Tenho certeza que 90% das pessoas no mundo já viram, nem que seja em filme, alguém possesso. E os demônios entram e querem destruir o corpo do cidadão. Tá vendo aqui que machucava ele? Cortava o corpo dele nas pedras? Eles têm ódio do ser humano, porque o ser humano erra e Deus perdoa, erra e Deus perdoa, erra e Deus perdoa. E eles erraram e caíram e não tem perdão. Só que eles esquecem que o ser humano nasceu de uma raiz de pecado e eles não.
Eles nasceram puros, erraram porque quiseram. O ser humano foi enganado desde o princípio, porque Adão foi enganado. E o fruto de Adão, que é o pecado, se tornou parte de todo ser humano. Então Deus tem misericórdia de nós, porque nascemos com a tendência ao mal, ao pecado, e precisamos lutar contra isso o tempo todo. Às vezes caímos e levantamos e pedimos perdão a Deus e consertamos nossa caminhada, e então continuamos. Mas precisamos ter ciência das coisas que são. Você vai fugir de diabo? Aonde você foge de diabo? Um trem que você não vê, que é espiritual. Só podemos ver que ele existe quando ele está no corpo de alguém e se manifesta. Do contrário, a gente não vê eles, não. Ele pode estar na sua esquerda, na sua direita, às suas costas, à sua frente. Os demônios podem estar circulando. A própria Bíblia diz que eles andam aonde? Em derredor. Então eles ficam ali naquele círculo observando a gente, para pegar a gente no erro, para incentivar a gente a errar. É da natureza deles agora fazer o homem errar. Eram anjos, caíram, perderam a luz, se tornaram malditos, malditos de Deus e por Deus. Não tem salvação para eles. O negócio deles é destruir o ser humano. Isso vai fazer algum bem para eles? Eles não estão preocupados com o bem. Eles são mal. Eles foram tomados pelas trevas, então são reféns da treva. São adestrados pelo príncipe da paz para fazer o mal. E aí deles se não fizer. O bicho ruim castiga eles com força. Eles sentem dor, os demônios não sentem dor. Eles sentem dor. Sentem dor. Eles pediram ali para Jesus não mandar eles para o abismo, porque lá é dor, é sofrimento. Então nós precisamos ser mais inteligentes, fugir literalmente da aparência do mal. Para que você vai fazer o mal? Por que você quer o mal na sua vida? Você quer o mal na sua vida? Então não faz o mal. Mal com mal é igual a mal. Então, vamos ser de Deus, ter virtudes, buscar a presença do Espírito Santo, pedir perdão pelos nossos erros, pedir força para não errar. Mas eu tenho muito problema. Pois é, mas os seus problemas, que são muitos, eles se resolverão com o tempo. Porque se você não tiver uma solução imediata, no tempo, eles simplesmente deixam de existir. Nem que seja com a sua partida dessa vida. Então, não podemos perder a nossa salvação. E você, já aceitou Jesus? Não? Então pede perdão a Deus. Está na hora. Passando de hora. Aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. Tão fácil. Basta confessar com a tua boca: eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador, e creio que Ele ressurgiu dos mortos. Amém? Amado, amada, não vamos ser nécios, não vamos ser faltos em inteligência, ou seja, não vai faltar inteligência em você para raciocinar e pensar que o mundo jaz no maligno. Que maligno é esse? Se só tem ser humano, onde que está o maligno? O maligno é o diabo e seus anjos caídos. Isso é o maligno desse mundo. Não pense você que esse ser humano que está aí, que é ruim demais, é ruim sozinho, não, porque não é. Tem demônio nele, pode ter certeza. Esse gadareno tinha demônio. As correntes não o prendiam, as cadeias não o prendiam. De noite ele ficava gritando na sepultura. Você imaginou uma pessoa sem dormir? Dias e dias e dias, andando e gritando, e se jogando nas pedras e se cortando. Os demônios iam matá-lo em pouco tempo, por isso Jesus apareceu ali. Porque Jesus é salvação. Viu que aquele homem precisava tanto dele, porque não só ia morrer
fisicamente, como a sua alma ia ser colocada no inferno. E Jesus aparece, aquele gadareno fica tão, mas tão agradecido a Deus que queria seguir a Deus. E Deus o que fala com ele? É Deus, Jesus é Deus. O que Jesus fala com ele? Não, vai e fala às pessoas o que você recebeu de mim. E ele se tornou um pregador da palavra. Então, amado, amada, o diabo existe, os demônios existem, que são os anjos caídos. E apesar de você não os ver, eles atuam na sua vida, atuam na minha, atuam na vida de todo mundo. Só que com uns, ele consegue influenciar, com outros não. Na minha, não. Em nome de Jesus, não, ele pode atuar, tentar vir, mas vai ser rechaçado em nome de Jesus, porque minha vida é de Jesus. E se eu perceber a presença dele, eu peço a Deus para colocar os seus anjos e queimar toda a hoxa do mal que estiver perto de mim. Oro na mesma hora se eu sentir a presença dele. Às vezes a gente sente opressão sem motivo nenhum. São eles que estão ali perto. Aí eu clamo a Deus, eu já aceitei Jesus. Eu posso clamar a Deus, em nome de Jesus. Senhor, envia teus anjos, manda fogo do teu trono, queima toda a hoxa do mal, todo principado, todo ser das trevas, todo anjo caído, todo demônio. Queima, Senhor, tudo que tiver aqui perto de mim, queima, em nome de Jesus eu te peço. Pronto. Você acha que Deus não vai queimar? Que não vai mandar fogo? Pergunta os demônios se mandam. Eu não vou ver eles gritando, não. Mas que eles gritam. Ah, gritam. Então, amado, amada, existe o mundo espiritual. Existe sim o diabo e seus demônios. Existe o poder delegado por Jesus Cristo em Lucas 10:19. Eis aí vos dou autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, que são os demônios, os enviados das trevas. E todo o poder do inimigo, que é o próprio diabo, e mal nenhum lhe sucederá. Eu tenho esse poder na minha vida. E não é só eu que tenho, não. São milhares de pessoas que aceitaram Jesus. Somos o maior exército da terra. Os que servem a Jesus Cristo. E os demônios sabem disso. Por isso eles querem desconstruir o que é certo, desconstruir a família, impedir que a verdadeira, a sã doutrina, a religião verdadeira que fala de Jesus Cristo continue a crescer no mundo. Mas você, que já sabe disso, vai fazer sua escolha errada se quiser e vai fazer sua escolha certa se for inteligente. Então, faça sua escolha e entenda que uma eternidade depende da sua escolha nessa vida. Que a graça de Deus, o amor infinito de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com você hoje, sempre e eternamente. Em nome de Jesus. Amém.